Bom, eu queria primeiramente agradecer em nome da Dialab o senhor ter aceitado, né, conversar um pouquinho com a gente. Eu assisti toda a palestra, achei excelente, muito bem explicada, né, ponto a ponto, eu achei que foi bem explicativa. Confesso que eu estou um pouco nervosa para conversar com o senhor, porque é um currículo maravilhoso, né? Mas eu queria conversar um pouquinho, Thomas, e fazer algumas perguntas a respeito da sua palestra. Primeiro, eu achei muito interessante essa proposta de montar a rotina visual, né? Eu não sei se é uma percepção minha, mas muitas vezes a gente acaba usando as dicas visuais com as crianças autistas quando elas são mais não verbais, né? Mas pelo que eu entendi, a proposta é justamente usar com todas as crianças, mesmo as verbais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Como que vocês acabam trabalhando, vocês trazem a família para participar desse contexto com vocês, vocês fazem um treino prévio só dentro do ambiente mais controlado do consultório? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso explicar um pouco mais sobre nossa maneira de serviço aqui no Sim. Assert. Aqui, o programa Assert é um programa intensivo de 20 horas por semana, que a criança vem em nosso centro, 4 horas por dia, 5 dias por semana, para receber tratamento intensivo na aba, e uma parte Uhum. desse dia vai ser trabalhando em cima dessas rotinas de atividades. Outras partes do dia vai ser em trabalho um a um, através de tentativas discretas, ou ensino naturalístico, ou Uhum. dependendo na criança, talvez pode ser trabalho em grupo. Mas, em geral, a gente começa no centro, ensinando essas habilidades de seguir a rotina. Uma vez que a criança pega o jeito, a gente vai exportar isso para casa. Tá. Mas em outras situações temos usado isso com os pais, ensinando os pais a implementar a rotina e ensinar a criança em Uhum. casa. E realizamos uma pesquisa nesse assunto também. Criamos a gente chama de um treino informatizado, uma série de módulos que os pais assistem no computador, e depois que ensinava que esses módulos ensinam os pais a como ensinar a criança a computar uma rotina em casa, e temos sucesso com isso também. É por isso que eu adoro essas rotinas, porque quase toda pessoa pode usar, não precisa ser uma Sim. analista de comportamento para fazer isso. O que é bacana nesse período de pandêmico é que, através das rotinas digitais que eu referenciei durante as palestras, um analista de comportamento pode até criar a rotina digital, mandar para o aparelho que está em Da casa, família? da Uhum. família, e os pais podem implementar a rotina com a criança e trocar dados e tudo mais para ver se está dando certo ou não. Uhum. Eu acho uma ferramenta muito importante para todas as Sim. crianças. Que nem Sim. eu falei, mesmo você usa uma rotina de atividades, essas aqui. Sim. O tempo todo, né? E é muito legal porque a proposta, e isso foi uma fala sua logo no começo da palestra, né? É que é justamente trazer a autonomia para essas crianças, né? A independência. Não que ela fique dependente das nossas dicas, né? Tanto do terapeuta ou de quem for aplicar, né, as rotinas com a criança, mas trazer para ela muito mais esse papel de independência e de autonomia, né? Isso. Muito legal. Você falou também um pouquinho sobre os pré-requisitos, né, que acabam sendo necessários, mas que não são muitos pré-requisitos, né? Na verdade, pouquíssimos já é o suficiente para que essa criança possa se beneficiar.
e falou também um pouco sobre como preparar o ambiente, né? Eu queria que se você pudesse falar bem assim, resumidamente, um pouquinho sobre tanto os pré-requisitos, quanto pré-requisitos da criança, quanto do ambiente. Sim. Os pré-requisitos da criança, o mais importante é a habilidade de ter a correspondência entre figuras e objetos, que significa que quando eu vejo essa foto de uma quebra-cabeça, eu já aprendi que essa quebra-cabeça na foto é a mesma que está aqui no ambiente. Que quando eu vejo essa foto de uma quebra-cabeça, eu posso ir até o estante e escolher aquela quebra-cabeça e levar para a mesa. Isso é o mais importante. A maioria das crianças com autismo tem muitas habilidades visuais de discriminação, esse não é o problema. Sim. Mas tem algumas que talvez ainda não aprenderam isso, então você deveria ensinar isso primeiro, através de emparelhamento, é isso? Pareamento. Pareamento, ok? Objeto, objeto, figura, 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 objeto. Mas quando conseguir figura, objeto, vai embora. Não precisa de mais nada. Não. Facilita a vida se a criança já tem aprendido a completar algumas atividades de uma forma independente. Tipo, aquelas que eu mostrei nas fotos, de amarrar cordas, de colocar figuras nos quebra-cabeças, coisas assim, facilita a vida. Mas é só isso. No ambiente, a ideia é de remover distrações. Então, se colocar uma área específica da casa, que talvez seja a mesa na cozinha, ou uma parte da sala da criança, do quarto da criança, a ideia de colocar todos os materiais que vão ser usados durante a rotina no mesmo ambiente e minimizar as outras coisas lá, que vão distrair a criança. Sim, legal. E aí, até pensando muito nessa questão da autonomia, né, você acabou pontuando que a gente vai muito do mais para o menos, né? A gente começa com muito mais dicas de ajuda física, e você até falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que você até dá ajuda física para a criança, né? Mas muitas vezes atrás dela, para que ela continue tendo a visão do ambiente como um todo. E você também começa do mais, dos reforçamentos, né? Para o menos. Até no final agora teve uma colega que perguntou a respeito dos reforçamentos comestíveis, né? Se isso não podia ser prejudicial em algum momento, e você também colocou um pouco que a gente vai muito de dar mais até ir diminuindo, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, além de ajudas físicas, o que mais que você acha que é importante que a gente parta do mais para ir para o menos com essa criança? Sim. Primeiro, em respeito do uso de comestíveis como reforçadores. Em geral, se você começar com uma criança pequena, nosso programa, essas crianças com quem eu trabalho, é muito raro que é preciso usar esses reforçadores extras. Então, em geral, é só aquele reforçador no final, quando completar a atividade. Isso já é suficiente para manter essa cadeia, cadeia corrente? Não sei como se fala. Essa sequência de comportamentos. Cadeia. Então, é raro que a gente vai precisar entrar com outros reforçadores. Em geral, porque escolhemos atividades de propósito que são reforçadores em si. Mas se você for começar isso com um adulto, ou um adolescente, por exemplo, ou com tarefas que não são tão reforçadores, é claro que a criança não vai fazer só porque você quer que ela faça. Você vai precisar de usar reforçadores, ok? Isso é uma mensagem que eu falaria para todo analista de comportamento. Eu acho que não fazemos isso muito. Precisamos pensar no final, no começo. Como é que essa criança vai funcionar depois que você está fora do esquema? Tem que pensar naquele ponto final. Onde é que você quer chegar? Não, nesses casos, a gente quer que a criança complete essa sequência sem ajuda de ninguém. Então, é isso que vai informar quais são os tipos e esquemas de dicas e de reforçadores. Sabendo que cada reforçador extra que colocamos vai precisar ser retirado depois.
cada dica que usamos vai ter que ser desvanecida, porque senão a criança fica dependente. Então, a Sim. ideia de dar dicas físicas mais para menos, para facilitar o completo da rotina, sem erros, e aí vai retirando o mais rápido possível. A esquema de esvanecimento que ensinamos aos pais e também aos nossos aplicadores é, pelo menos uma vez por semana, vamos dar uma sessão de sonda, a gente chama. Então, a gente vai inserir um período de atraso entre dicas para ver se a criança completa sem dica ou se precisa de dicas. E na folha a gente registra os passos que a criança completou independente. E aí a gente já sabe que não precisa mais dar dicas naqueles passos. A menos que forem precisas. A criança comete um erro. Legal. Nossa, muito legal mesmo. Bom, Tomás, para a gente não se estender muito, né? Porque senão eu tenho várias perguntas e eu ficaria aqui o resto do dia. Eu queria fazer algumas perguntas mais pessoais, né, a respeito de você. A primeira, eu queria que você dissesse uma pessoa que ela foi referência na sua trajetória profissional, né? Se tem alguém e quem é. Que me colocou nesse caminho? É isso? Sim, pode ser. Ou que você tenha se espelhado, usou de modelo. Sim. Eu encontrei crianças com autismo, esse tipo de intervenção intensiva durante meu programa de doutorado. Eu conheci um homem que se chama o Sid Biggio, que foi realmente um dos pioneiros no análise de comportamento aplicado. Naquela época, ele já estava com 80 anos de idade e continuou trabalhando e ensinando. E realmente ele me inspirou. Mas, para falar a verdade, quem realmente foi que me inspirou foram as crianças com quem eu trabalhei. Quando eu vi as crianças que não estavam falando, nem fazendo nada de uma forma independente, depois de intervenção intensiva e precoce, começando a interagir com pessoas. Não sei, você sabe, durante a palestra, aquele rapazinho de cabelo loiro que estava nas fotos? Uhum. Eu comecei a trabalhar com ele quando ele tinha 3 anos. Não falava. Ele se escondia das pessoas. Com 2 anos de intervenção baseada na aba, ele começou a falar e entrou na escola, numa sala de aula típica. Ele se formou no segundo grau. Ele saiu com 18 anos para fazer uma missão voluntária para a sua igreja. Sabe para onde ele foi? Brasil. Aprendeu português. Ele, através da aba, ele mudou a vida dela. Ele estava numa trajetória de desenvolvimento plano, assim, com 2 anos de muito trabalho pela parte dela e pela parte da nossa equipe. Mudou a vida dela e da família dela, ela agora. Eu espero que ele volte à universidade e estar comigo para que ele possa ser uma instrutor no Research. E isso faz uma diferença muito grande na nossa prática clínica, né? Ver o resultado. Isso é muito gratificante. Bom, e eu queria também que acho que você de alguma forma acabou contando, né, um evento que marcou a sua trajetória profissional. Além desse, tem algum outro evento que tenha marcado? Uau! Vários. Quando eu comecei aqui na universidade a trabalhar como professor em 2002, não tinha nada aqui na universidade para crianças com autismo, nenhum programa. Então, foi eu que fundei esse programa do que eu sou diretor executivo agora. Começamos de nada, foi só eu, 4 alunos da graduação. Eu dei palestras e treinos para eles até que puderam lidar com as crianças. Começamos com 4 crianças, nada de dinheiro, nada de nada. E agora, 18 anos depois, ainda estamos continuando e temos já servido quase 200 crianças com autismo ao longo dos anos. Então, para mim, olhar para trás e ver o número de famílias que tenham sido influenciadas através do programa, para mim isso é muito marcante. E também eu adoro
viajar no mundo e ensinar outras pessoas a fazer o que a gente faz. E nós temos muitas parcerias com amigos no Brasil. Recebemos bastante pessoas aqui em Utah. E uma vez que você faça parte da família Assert, você está sempre parte da família Assert. Eu acho isso também muito gratificante, a ver esses serviços crescendo em várias partes do mundo, para que mais crianças tenham acesso aos esses técnicos e intervenções que realmente mudam as vidas delas. Ok. Bom, Tom, muito obrigada pelo seu tempo, por ter conversado aqui com nós da Dialab. Muito obrigada pela sua palestra, por dividir seu conhecimento. Enfim, muito obrigada mesmo. E, bom, essa é mais uma da Dialab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento. Obrigada, Tom. Foi um prazer. Tchau, tchau.